Agora, a sua atenção, estamos dando aqui Lucas, capítulo 5. A história é conhecida, a pesca maravilhosa, mas não é história. São as revelações que Deus vai nos dando, que são úteis. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas era um médico, né? Foi companheiro de Paulo. De modo que ele escreveu, ele ouviu e escreveu. Lucas, capítulo 5. Diz: aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus. Que bonito, não tem que chegar a esse ponto. Querer ouvir a voz de Deus. Quer dizer, era uma aglomeração de pessoas querendo ver o Senhor, querendo ouvir a palavra dele. Eles sabiam que na palavra de Deus tem uma coisa, você tem que pegar isso. Você tem que se esforçar de ouvir a palavra de Deus. Você quer ver uma coisa? Você vê um programa de televisão, não estou falando mal, não. Você assiste 1 hora, 2 horas, uma partida de futebol, né? 4 horas de uma partida de tênis, mas se você for ler a Bíblia, 15 minutos você começa a abrir a boca, começa a cansar. Você tem que se esforçar para ouvir, você tem que se esforçar para ouvir a palavra de Deus. Deus, eu quero ouvir, eu quero prestar mais atenção, eu quero crescer mais na graça, quero crescer mais no conhecimento. Bem, mas é para outro dia. E estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Jesus vê todas as coisas, as nossas frustrações, os nossos fracassos, e ele está pronto para nos ajudar. Olha o que ele fez. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Deus quer que o homem participe da obra dele. Você vê que ele arruma um jeito de você participar da obra dele. Às vezes é orando por um vizinho, verdade. Isso é um caso verídico de um homem, não foi aqui não. E ele tinha um vizinho, já era meio idoso, mas era aquele ranzina. Já viu aquela pessoa? Não sei se você já teve ouvido. Eu lembro na minha infância, eu acho que as pessoas também devem nos ver como ranzinas às vezes. Era um senhor de idade que não cumprimentava ninguém, não gostava de conversar com nenhum vizinho, meio mal assim, coisa. E o vizinho, olha de frente para ele, era um crente. E sempre queria: Jesus, eu tenho que falar com esse homem. Mas quando chegava perto, só a cara dele não tinha coragem de falar. E estava, sempre ele passava, olhava o vizinho de frente, morava um de frente ao outro, aquelas ruas, né? Quieta. E um dia Deus falou com ele: fala o coração dele. Ele falou assim, chegou lá e não tinha ninguém no portão. E isso já durava muito tempo mesmo. E aí ele foi e bateu. Quando ele bateu, o homem veio. O homem já veio para ele chorando. Ele disse: o que houve, senhor? Eu estava passando mal em casa. E eu disse: se Deus, o senhor existe mesmo, o senhor vai mandar esse bichinho aqui dentro aqui falar comigo. Ele disse: agora você vê. E quantas vezes nós endurecemos o coração, né, para o Senhor. Uma coisinha simples, né, que ela falar a alguém. Eu contei que uma moça aqui na sede, ela que eu dei o testemunho no sábado à tarde. Ela não foi no sábado que ela deu, foi do sábado à tarde. Ela veio para a reunião, ela também sofreu essa tentação de que, será que esse negócio de Deus não é coisa da minha cabeça? Que todos nós passamos por isso. Será que não é uma criação? Será que não é uma invenção? Será que eu estou, né? Aí ela em casa sozinha, não falou com ninguém, ficou só pensando, falou assim: Deus, se o Senhor existe mesmo, o pastor Jaime não abre a reunião. Quem abre é outro pastor sempre. E dia de sábado aí que ele não vai abrir mesmo, porque geralmente quem abre é outro e o missionário prega. E quando o pastor Jaime que prega, é outro que abre. Então, se o senhor existe, meu pastor já vai abrir a reunião hoje, sábado à tarde. Aí eu estava um sábado, eu lembrei desse dia. Eu estava lá, preparando, tirando lá aquela barba grossa que você tem, né? Sabe qual é aquela barba futebol de sala, um aqui, outro aqui, outro aqui? Aí eu estava lá, eu disse assim: sabe, acho que eu vou abrir. Eu chamei o auxiliar e disse: diga que eu vou abrir a reunião hoje. Eu vim abrir sem saber de nada, que eu estava sendo resposta para aquela moça. E quando ela viu que eu comecei, quando eu cheguei aqui, eu falei: boa tarde, pessoal, vamos ficar de pé, hoje eu que vou começar. Ela começou a chorar, quer dizer, foi a resposta de Deus para ela. Fica atento, Deus quer entrar no seu barco. Deus quer usar alguma coisa sua. E diz, aí começa a nossa mensagem agora. E quando acabou de falar, não seja precipitado, deixe Deus falar profundamente. Disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aqui é com aquela canção, e entenda bem, que o cantor cristão cantou. Ele fez a letra, né? E diz assim: entre a fé e a razão.
Porque o Pedro era um pescador profissional, não era aquela pessoa que gosta de pescar. Tem gente que gosta muito de pescar, né? Tem gente que gosta de pescar. Vocês lembram do caso do reverendo João Batista? Né? Ele foi criado no interior, ele gosta de pescar em rio, né? Tem gente que gosta. Eu, por exemplo, fui criado mais na cidade, no Rio de Janeiro, mas tem litoral, pesquei acima nadando. Pesquei, já pesquei de arrastão. Eu falei, tem gente que nunca pesca, nunca sabe nem quem sabe o que é arrastão aqui para pescar. Um sabe, né? Principalmente para pescar siri. Você vai em Braço de Mar assim, é uma maré da baixa, como se fosse um cabo de vassoura de um lado, o cabo do outro, a rede tipo funil assim, segurou de cada lado assim e vai arrastando. Por isso tem que arrastar, né? E você pega siri e pega outras coisas também, depois tira, né? Pega sapato, às vezes vem junto também, e pega. Tem vários, tem a vara, tem rede, tem tarrafa, tem várias gente que mora perto de rio, acabou o trabalho, ele vai lá pescar. Mas o Pedro não, o Pedro era pescador profissional. Então, quando Jesus faze-te ao mar alto para pescar, ele poderia dizer, Senhor, sou pescador, trabalho, vivo disso, estou acostumado, é à noite, hoje é dia, não é mais para isso. Ele fala, olha, trabalhando toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Alguns já ouviram a primeira parte bem aqui, mas eu vou repassar aqui. Lá no Salmo 119, no versículo 105, Salmo 119, versículo 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando nós não temos a palavra, não temos a revelação de Deus, é noite, não adianta orar. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, sem a luz, você nada pode fazer, sem a palavra. Preste atenção, o Pedro diz, não trabalhamos à noite, nada apanhamos, mas porque mandas, ou sobre a tua palavra, lançarei a rede. No Salmo de número 30, versículo 5, volta um pouquinho, ele diz assim, é a parte 2, mas eu vou ler todo o versículo. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite. Vamos lá, pessoal? Mas a alegria vem pela manhã. Então, quando não há revelação de Deus, há desespero, há frustração. Você lança a rede, ela vem vazia. Você ora e não tem resposta. Você faz campanha, mas as coisas não estão acontecendo. Mas quando você ora, quando você age sobre a palavra de Deus, as coisas funcionam. Aí vem a alegria, vem resposta de Deus. A alegria vem ao amanhecer. Aqui ainda, no livro de Salmos, o 27, esse eu não dei no outro culto. O Senhor é a minha luz, é o Senhor. Então, quando você está sob a palavra do Senhor, é luz. Aí você pode lançar a rede. Ela não voltará vazia para você. Você pode ser até um médico. Você sabe que não tem nada a fazer pelo paciente, não tem mais nada. Mas se Deus mandar, faça. Uma pessoa deu um testemunho do Paquistão, país que é predominantemente muçulmano. Mas nós entramos lá, temos página em Urdu. Urdu é o idioma deles, da maioria lá. Muitos falam árabe, mas falam Urdu, que é o idioma principal lá. E uma senhora contou, o irmão dela foi desenganado pelos médicos. E os médicos mandaram para casa. Ela não tem mais nada a fazer, não há nada para fazer. Mas aí eles começaram a orar, pediram oração, entenda para nós, claro, a pessoa já traduz para o missionário, já vem traduzido. E a oração foi feita. O médico lá, olhando do nada, ele foi olhar os exames de novo do rapaz. Manda chamar esse rapaz. Mandaram chamar, continuou o tratamento, foi o jeito de Deus curar. E ele foi curado. Amigo, tem que ficar atento. Ainda que você seja um perito no assunto, talvez você como mulher, você fez tudo que tinha que fazer, como marido, como pai, como mãe, ou como filho, como filha, você honrou seu pai e sua mãe. Mas faz o que Deus está mandando. E às vezes o que Deus está mandando não é fácil não. Porque na primeira carta aos Coríntios, 1,18, você conhece bem esse versículo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1,18. Diz, porque a palavra da cruz é o quê? Loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Olha só, é loucura, Senhor, eu sou pescador, eu sou profissional da pesca, eu trabalhei a noite toda, agora de manhã não dá, de dia não dá, Senhor. Não, sobre a tua palavra lançarei a rede. Quer dizer, ainda que o que Deus está mandando você fazer seja
loucura. Mas faça, às vezes é um ato de fé que Deus manda você fazer. Tem gente que não crê, tem gente que eu conheço pessoas de Deus, mas eles não conseguem abrir o coração para isso, até criticar a ver, não, esse negócio de elementos eu não creio. E ele está pedindo uma benção para o filho, para a filha, para o marido, entenda bem, para a esposa, para o irmão. É verdade, porque não, mas Paulo não deu lenço para as pessoas, do corpo dele, tirado da roupa, ele fazia lencinhos. Já pensou o Senhor Jesus? Jesus, quem crê em mim fará o quê? As mesmas razões que eu faço, fará mal do que é. Jesus um dia cuspiu no chão, fez um lodo, passou na vida do cego, eu não tive fé para isso ainda. Mas Jesus fez isso, ele disse que nós podemos fazer. Aí a pessoa, não, isso aí não existe. Claro, Jesus não precisa disso, Deus não precisa disso para curar a pessoa, concordo. Deus não precisa, é a pessoa que precisa. É a pessoa que precisa de despertar para aquilo. Então faça o que ele está mandando, ainda que seja loucura. Vamos voltar no Lucas, então? Aí ele disse, lançai a vossa rede, fazer ir ao mar alto, lançai a vossa rede para pescar. E assim, e fazendo assim, versículo 6, e fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede. Ô meu irmão, aí sim, aí vale. Fazendo assim, você vai ver resultado de Deus. Fazendo assim como Deus manda. Ainda que o que Deus manda pareça loucura, é loucura, puxa, mas eu sou pescador, eu sou profissional, já pesquei, trabalhei a noite toda, não apanhamos nada, Senhor, mas entre a fé e a razão, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. E a rede veio abarrotada de peixe. É isso que tem que acontecer. Mas fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram. E encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. As pessoas vão ver isso, vão notar e vão procurar. Você faz sinal para elas, não. Eu contei aqui, muitos já ouviram um testemunho antigo. Em 1984, eu dirigi a primeira igreja em Franca, no interior de São Paulo. Aí um dia eu estou lá na igreja, à tarde assim, eu ia na casa que eu estava morando, né, uma família, cedeu um quarto no fundo, eu ficava lá. Igreja simples, no começo, estou falando 38 anos atrás. E eu fui lá, tomar o banho e voltar para o culto da noite. Quando eu cheguei, estava noitinha já, tinha garoado e tudo. E de repente eu li a luz acesa. Eu pensei comigo, acho que eu deixei a luz acesa ou então deixei a porta aberta. Se eu deixei aberta, tem som, alguém pode ter roubado a igreja. Quando eu meti a mão assim numa porta de aço para abrir a igreja, estava aberta mesmo. Eu falei, isso que eu deixei. Quando eu abri, eu me assustei. Assim é bom assim, também isso não. Porque assim, veio um rapaz, esse moço, ele viveu uma vida muito agitada e tudo. E um tempo ele até me deu trabalho, que ele começou a vender Guaraná Convenção. Lembra do Guaraná Convenção, que é tipo garrafa de cerveja, né? Então, e eu trabalhei com ele um tempo, porque eu estava numa depressão muito forte. Ele era meu vizinho de porta, eu morava no 312 e ele no 301. E a avó dele era muito amiga até da minha mãe. Aí, ele me deu trabalho e tudo. E ele sabia que tem um remédio embaixo da minha mãe. Assim, você vai morrer com esse coração tão acelerado aí, né? Ela era enfermeira. Bem, aí ele passou por um momento idêntico, depressão, separação, não sei o quê, luta no casamento, na família. Ele saiu aí ele foi lá em Madureira, onde eu tinha convertido, procurando por mim e falar, ele agora é nosso pastor lá em Franca. O que ele fez? Saiu de lá, pensa isso, lá do Rio de Janeiro foi até Franca. Quando ele chegou lá que viu a igreja fechada, o que ele pensou? Nem Deus me quer, né? Não tem jeito não. Aí ele encostou, começou a garoar, ele encostou, quando ele encostou, que ele bateu, ele viu que a porta estava aberta, ele entrou na igreja. Mas qual é a mensagem? Que ele viu que a minha rede estava cheia, por isso ele procurou, quer dizer que tinha tido resposta para mim, eu tinha saído daquela depressão. Aquele cara perturbado, aquele cara que batia na porta deles lá, pedindo para tirar pressão toda hora, coisa, não tinha mais, era outra pessoa. Irmão, Deus faz isso. Qual é o segredo? Ouvir a palavra de Deus. Prestar atenção, Deus vai dar direção para tudo. Para tudo, era uma pescaria, mas pode ser para uma empresa de mecânica, entenda bem, sei lá o que é. Deus dá. Eu sou um motoboy, pastor, Deus pode dar uma empresa para você aí, Deus pode te dar um aplicativo, alguma coisa, Deus pode dar uma sabedoria que você simplesmente sai da pensão bem pequena para ficar entre os príncipes. Tem que ouvir a Deus. O casamento é a mesma coisa. Não tem mais jeito, pastor Jean, nós somos até divorciados. Eu falei semana passada, o pastor nosso do Sul fez o casamento dos pais deles, que eram divorciados também. Deus faz o impossível. O que você tem que fazer é ouvir a voz da palavra. Aí agir sobre a palavra e o milagre acontece.